Boa noite, meus queridos. Resumão no ar, rapaziada. São 8h30 da noite? São 8h30 da noite. Vou postar o vídeo 9 da noite? Vou postar o vídeo 9 da noite. Mas é melhor que a gente poste agora do que depois do jogo da final da Copa do Brasil, que nós não sabemos se nós ficaremos super felizes com o resultado. Então é bom que nós nos coloquemos nas nossas catacumbas o mais rápido possível. Vamos embora, rapaziada. Vamos lá, que tem notícia nova, tá legal? Tem notícia nova sobre Rafael, né? Tem notícia nova sobre lateral direita. Projeção para o jogo contra o Internacional. Inclusive, eu vou fazer essa projeção com mais detalhes na live que a gente vai fazer por volta ali de meio-dia. Uma hora vai ser um pouco mais tarde. Não vai ter acorde da Botafogo nessa quinta-feira. A live vai ser um pouquinho mais tarde, porque eu vou ter um compromisso pela manhã. Tá legal? Mas a gente vai fazer uma projeção, até porque teve um superchat da última live que eu saí na hora que o camarada mandou, eu desliguei a live. Então, eu vou compensar isso. A gente vai falar um pouco sobre a projeção do time contra o Internacional. Tá chegando perto do jogo, domingo, 6 da tarde. E a gente já tá tendo algumas respostas do que a gente vai poder ter nesse jogo, tá legal? Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho. Primeiro, aquele resumão, tá legal? O resumão Brown e Fogo, ele serve pra quê, rapaziada? Pra aquele cara que tá no trabalho, né? Que sai do trabalho muito tarde, que sai de serviço, da faculdade, tudo mais, tem compromisso. Putz, cara, tô morto. 10 minutinhos de fone de ouvido do canal do Brown, tu vai ouvir minha voz, vai coletar as informações, parará e tá tudo certo, valeu? Vambora. Adidas ou Reebok no Botafogo, com a Joma também sendo uma possibilidade, mas essas duas aí estão disputando cabeça com cabeça. A gente fez um vídeo, inclusive, eu vou colocar aqui, vou deixar o link na descrição do vídeo que eu fiz única e exclusivamente sobre esse tópico, referente a Adidas, Reebok, né, pela proximidade com o dono da Reebok, né, cara, com o CEO, o presidente da empresa que gera a Reebok, o John Textor tem a ver com uma possibilidade. Por quê? Porque a Reebok tá querendo voltar ao futebol, tá querendo voltar ao Brasil, desculpa. E obviamente você estreita laços com alguém que você vai ter uma comunicação muito boa, já que esse cara o principal cara, a principal cabeça dessa empresa. Se tiver algum problema, ele fala com esse cara. Ó, tá tendo distribuição ruim, vamos falar com esse cara. A camisa tal não tá muito legal, fala com essa pessoa. Então, cara, a Reebok seria um facilitador nesse sentido, apesar dela não estar aqui. E a Adidas, né, além dela já estar aqui em 5 clubes grandes, a gente está falando de Flamengo, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Internacional, São Paulo, e tem alguns outros que eu estou esquecendo que são clubes talvez de uma segunda prateleira. A gente está falando também, rapaziada, de um cenário de uma multinacional e, obviamente, o Textor ele está pensando numa projeção de conglomerado de clubes. O Textor está querendo uma padronização dos seus times, né, das suas ações majoritárias. Né? O Crystal Palace não entra nessa porque ele não tem a maior parte das ações. Tá legal? Ele é um acionista majoritário do Lyon, embora não seja o administrador do futebol. É ele quem coloca a maior parte do dinheiro nesse momento lá no Lyon da França, no Molenbeek da Bélgica e no Botafogo aqui no Brasil. O Molenbeek tem a parceria com a Macron, o Botafogo não tem fornecedor de material esportivo desde o ano passado, quando teve pela última vez a capa, e a gente está tendo o Lyon, né, cara, que tem 12 anos de contrato com a Adidas, então seria muito mais fácil o Botafogo migrar para a Adidas, o Molenbeek migrar para a Adidas, então vamos ver essa possibilidade. Brownie, mas a Adidas ela não faz um trabalho legal do Flamengo, na minha opinião. A Adidas ela coloca camisas de goleiro, porra, muito parecidas, por exemplo, no Cruzeiro e no Atlético são iguais. A informação que eu tenho é que o Botafogo ele trata como uma prioridade ter a autonomia para mexer nos uniformes, ter a confecção. O Botafogo vai ter centros de distribuição, né, fazer o design, né, dar pitaco, fazer o torcedor participar dessa escolha. Então, se você vai ter realmente essa autonomia, e o Botafogo tem hoje base para falar com essas fornecedoras, coisa que não tinha lá em 2018, 2017, por isso que eu não queria uma empresa tão grande que o fornecimento ia ser de qualquer jeito. Se o Botafogo consegue unir o útil da multinacional, o branding, né, o que é a Adidas, que eu não preciso nem gastar saliva, ao agradável, que é você ter essa possibilidade, essa autonomia e esse serviço de qualidade, beleza, né? Galera, outra coisa que eu quero trocar ideia aqui, né, é que a mídia de São Paulo, especificamente o Arnaldo Ribeiro, ele pistolou legal, né, cara? Ele ficou puto com ele mesmo, né? A gente viu aí que depois do vídeo que ele fez
né, viralizando, que ele falou que o Botafogo joga fora de casa numa puta retranca todos os... Ele falou isso. Ele não usou a expressão todos os jogos, mas ele falou isso. Só vocês verem o vídeo. E, obviamente, dele ter sido criticado por isso, né? Quando você fala uma coisa que as pessoas não concordam em larga escala, você é criticado. O xingamento não faz parte. Realmente você tem que abominar. A agressão também não faz parte. O ódio não faz parte. Mas agora a crítica faz parte, né? Se eu falar alguma coisa aqui que não condiz com que a maioria pense que é uma grande besteira, e que eu já posso ter falado com certeza, a maioria que vai me criticar. E é isso, eu tenho que aceitar, né? E aí ele falou isso e não tem embasamento nenhum. O Botafogo jogou muito mais bola que o Avaí, o Botafogo jogou muito mais bola que o Goiás, o Botafogo no primeiro tempo competiu com o São Paulo e na maior parte do tempo do segundo tempo o São Paulo aí sim encurralou o Botafogo soube se defender, certo? Ele pegou tudo isso e transformou como se o Botafogo jogasse uma grande retranca, né? Isso não é verdade, tá? E aí o que acontece? Ele foi criticado e ele deu chilique, falando que o Twitter é uma milícia digital de clubes. Quando você fala uma coisa que desagrada, eu até concordo, mas que você tem essa milícia digital e quando você fala uma coisa que desagrada, tem o ódio. Eu concordo muito com isso, tá? Mas nesse caso não é verdade, porque ele falou uma grande besteira. E ao invés dele admitir que ele falou uma grande besteira, ele tentou distorcer, falou que o Botafogo só jogou retrancado contra o São Paulo. Não é verdade. Enfim, a imprensa de São Paulo, digamos assim, ficou bem incomodada, talvez, com a vitória do Botafogo sobre o São Paulo e falou besteira. Um desses seus representantes falou uma grande besteira e não aceitou que errou, tá? Enfim, é muito mais fácil ele falar, não, gente, errei na minha análise, como eu já fiz, tá? Eu, por exemplo, eu falo no TikTok para o Brasil inteiro, né, para todos os clubes. E teve um dia que eu vi um jogo e eu vi mais o segundo tempo. Foi um jogo entre Flamengo e Palmeiras. E eu falei que o Flamengo amassou o Palmeiras durante todo o jogo. E aí depois eu fui rever, vi as críticas. O pessoal, pô, Bruno, que jogo tu viu? E aí realmente o primeiro tempo, que eu não tinha visto com mais atenção, o jogo foi mais equilibrado, o Palmeiras criou mais chances. E aí eu fui lá e refiz o vídeo. Eu fui lá e falei, rapaziada, realmente eu vi o segundo tempo, o primeiro tempo eu não vi atentamente, vocês estão certos na crítica de vocês, tô aqui refazendo o vídeo. Qual o problema? Você admitir que você errou, como eu já admiti, como você que está aí do outro lado aí já pode ter admitido que errou em alguma análise, alguma coisa que você falou, e tudo bem, né? Mas tem gente que é orgulhosa, né? Bom, rapaziada, agora vamos para o principal assunto aqui, que é a novidade desse resumão Brown Fogo, né, que tá todo mundo perguntando, Brown, quem joga contra o Inter? Brown, qual vai ser o sistema de jogo? Brown, a gente vai ter lateral direito, quem vai jogar, o Rafael ou o Saravia? Primeiro de tudo, que muita gente está perguntando, e a gente não está tendo digamos assim, isso não está sendo evidenciado de maneira muito efusiva e a pergunta fica muito repetitiva. Cadê o Daniel Borges, que é o terceiro lateral direito? Ele está com edema ósseo, está machucado já tem um tempo, tá? Tá se recuperando, mas ainda não está legal, tá? E aí tem o Rafael e o Saravia. O Saravia sentiu no aquecimento contra o São Paulo. Não temos informações ainda se ele joga, tá? Contra o Internacional. O Rafael, uma notícia que saiu agora no Jornal Dia, ele teve uma lesão, né, na coxa e ele está sendo preparado para jogar pelo menos contra o Fluminense, tá legal? No outro fim de semana, certo? Então, no dia 16 contra o Internacional, o Rafael não deve ser relacionado, certo? Então, só deixando isso claro. Portanto, nós temos duas possibilidades. Ou o Saravia joga, e aí teremos uma linha de zaga talvez com Gatito, Saravia, Adrielson, Canu, que eu imagino porque o Cuesta não joga por conta da questão contratual, o Botafogo não vai pagar 1 milhão, e aí joga o Canu para não colocar o Adrielson no outro lado, que eu não acho muito legal, e o Marçal. Se o Saravia também não puder jogar, acredito que tenhamos um trio de zaga com Sampaio, Adrielson, Canu, e na ala pelo lado direito, fazendo o corredor direito, improvisado, o Vitor Sá, que já mostrou em algumas ocasiões que sabe fazer isso. Contra o Fortaleza, em um determinado momento ele fez isso. No último jogo ele fez isso, né? O Rafael teve que sair, entrou o Canu como zagueiro direito, ficou Adrielson e Cuesta, e o Vitor Sá fez esse corredor pelo lado direito, e o Júnior Santos foi pro lado esquerdo, certo? Então, pode ser uma possibilidade, tá legal?
Eu, particularmente, vejo dessa forma, tá bom? Mas vamos torcer para que a gente não tenha aqui abdicado o sistema de jogo normal, certo? Gente, um beijo para todos, até a próxima, se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho, até amanhã por volta ali de meio-dia, 1h da tarde, a gente volta aqui. Fui!